capítulo de número 4, versículo de número 16, 15, 16, 17 e 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 15 a seguir. Se nós podemos ler, diga: eu posso. Glória a Deus. E era Eli, da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse ele: que sucedeu, filho meu? Então, respondendo o que trazia as novas, disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porquanto era homem velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Quantos podem dar graças a Deus pela leitura da palavra? Tome assento, você que pode, neste mesmo espírito de adoração que nos conduziu até aqui. Alguns irmãos, alguns amigos perguntaram pelo meu livro. Eu tenho ali alguns exemplares ainda. O meu segundo livro, o primeiro já tenho esgotado, mas o segundo livro está aqui comigo, alguns exemplares. Aqui eu falo sobre o tema rasgue a carta da desistência, razões para não desistir. Aqui eu falo sobre 8 razões para você não desistir. Se você puder, siga já aí a indicação do pastor Charles pela manhã e leia alguma coisa, né? Edifique a sua vida. Quantos me ouvem? Quantos vão emprestar a sua atenção para mim aqui alguns minutos? Queridos irmãos, este é o 4º livro histórico de uma série de 12 livros que vão desenrolar o pós-êxodo, a saída e a sequência do que a nação de Israel se tornou. O primeiro livro de Samuel tem algumas marcas específicas, mas eu quero me ater aqui, nesta palavra introdutória, a uma marca específica de 1 Samuel. O primeiro livro de Samuel é o livro que marca a mudança ou a transição do governo teocrático para o governo monárquico. Explico: o governo teocrático é quando Deus governa diretamente a nação e não depende de um homem sentado em algum lugar para ditar ordens ao seu povo. Esse governo teocrático, ele se estende de Moisés até os 10 a 11 juízes. E o primeiro livro de Samuel vai marcar a transição da teocracia para a monarquia. Nos capítulos primeiros deste livro que o povo vai pedir a Deus que institua, como nas outras nações, um rei. E a monarquia vai ser instituída, a teocracia vai ser deixada, o governo teocrático é finalizado e o governo monárquico é iniciado. O texto que nós lemos é o texto que está no ápice dessa transição, porque são estes 2 homens que prefiguram os primeiros capítulos, que farão esta transição da teocracia para a monarquia. Eu preciso dar a você algumas informações a título de palavra introdutória sobre os primeiros capítulos deste livro. É aqui, nos primeiros capítulos de 1 Samuel, que você descobre que o templo havia sido, que o tabernáculo havia sido erguido em Siló,
e Siló se torna o centro do culto para o povo de Deus. Esse livro também dá a informação de que nesta época aqui, o sacerdócio está falido, o sacerdócio está corrompido, o sacerdócio está adoecido, o sacerdócio está profanado. É nos primeiros capítulos deste livro, que marca a transição da teocracia para a monarquia, que você percebe que quem está liderando espiritualmente a nação é um homem chamado Eli. Eli é um personagem muito emblemático desta transição. Eli é o sumo sacerdote da época, um homem que exerceu um duplo ofício. Eli foi juiz e ao mesmo tempo sumo sacerdote. Eli era quem gerenciava a religião, era quem gerenciava a adoração, o culto por esta época. O texto que nós lemos vai dando ênfase de que Eli já não é mais ativo, Eli já não é mais participativo, tanto que, não obstante ao seu descanso, Eli coloca os seus 2 filhos, Rófine e Finéias, para exercer no seu lugar o culto, a cerimônia litúrgica. Mas o texto diz que estes filhos, eles são filhos de Belial. A melhor definição desta expressão são aqueles que não conhecem o Senhor. Eli é o sumo sacerdote, os filhos são os sacerdotes auxiliares. Tanto os sacerdotes auxiliares quanto a casa sacerdotal, ela está falida, ela está vendida, ela está profanada. Eu gastaria aqui um espaço de tempo que não me cabe introduzir esta parte, mas é sabido de todos os leitores da Bíblia os inúmeros pecados que os filhos haviam cometido. Mas nós vamos adiantando um pouco mais, e a Bíblia diz que, sendo Eli o sumo sacerdote, o capítulo de número 4 deste livro vai dar uma expressividade aos detalhes do término da carreira deste homem. Eu não quero em hipótese alguma aqui desmerecer o ministério de Eli. Eu não quero em hipótese nenhuma aqui apontar o desmerecimento de um homem que foi chamado por Deus para o exercício do sumo sacerdócio. Mas quando eu olho para o capítulo 4, eu vejo que a Bíblia, ela narra com muitos detalhes a morte e o término da carreira deste homem. Redobre a sua atenção para esta fala. Eli, a Bíblia diz que nós lemos aqui, estava assentado sobre uma cadeira. Desta cadeira Eli vira e quebra o seu pescoço. Ali finda a sua vida e finda o seu ministério. Eu queria dizer a alguém nesta oportunidade que a morte de Eli, ela não começa com a queda da cadeira. A morte de Eli, ela começa com a queda da postura. A morte de Eli, ela não começa com a queda da cadeira em que ele está sentado. A morte de Eli começa quando o seu caráter começou a cair. A morte de Eli, ela não começa enquanto ele está assentado. A morte de Eli, o homem que já não ouvia mais a voz de Deus, agora está sentado, cansado, velho e gordo. Ele está diante da arca, o seu coração treme, os seus nervos estão aflorados, mas ele já não tem mais forças, ele já não tem mais pés para ir ao exercício do ofício para qual foi chamado. O ministério de Eli, eu repito, ele não termina na
queda da cadeira, ele começa na queda da postura. Quando eu olho para isso aqui, eu queria dar uma palavra ao coração dos obreiros nesta segunda noite da nossa 41ª fraternal. Eu queria falar aqui de forma bem sucinta sobre 5 coisas que Eli perdeu antes de cair da cadeira. Eli caiu da cadeira, mas antes Isaac de Eli cair da cadeira, ele já tinha perdido 5 coisas muito importantes. Vale uma ressalva: não existe morte espiritual repentina. Ninguém morre espiritualmente da noite para o dia. Morte espiritual, pastor Augusto, é um processo gradativo. Você vai perdendo pequenas coisas que vão acarretando até a morte final. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que a primeira coisa que Eli perdeu foi o zelo pelo corpo físico. Abra os seus ouvidos. A primeira coisa que Eli perdeu foi o zelo pelo corpo físico. Todas as vezes que a Bíblia fala de Eli, a Bíblia diz que ele é gordo, a Bíblia diz que ele é pesado, e muitos comentaristas concordam que ele é gordo e pesado por viver das gorduras que já não eram mais oferecidas a Deus. Eli perdeu o zelo pelo corpo físico. E um sacerdote, e uma sacerdotisa, e um ministro, e uma ministra, segundo a palavra de Deus, nós, Paulo disse que somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Se nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, nós não podemos perder o zelo pelo nosso corpo físico. Nós não podemos perder o zelo pela nossa saúde. Nós não podemos perder o zelo por aquilo que Deus nos confiou para guardar a presença do Espírito Santo de Deus. Me permita falar ao coração dos senhores da forma mais singela que eu puder. Nós aprendemos aqui esta manhã, nós aprendemos aqui esta tarde, que por muito tempo nós endemonizamos aquilo que nós não conhecíamos. Pastor Charles citou aqui quantas das nossas mensagens não dizia que a televisão ela era do diabo, e hoje ela está em todas as nossas salas. Aquilo que nós não conhecíamos, nós endemonizamos. E eu quero dizer uma verdade a você relacionada ao cuidado com o corpo físico: não tente espiritualizar aquilo que é resolvido com posicionamento. A gente precisa entender, nem tudo é demônio, nem tudo é o diabo, nem tudo é Satanás que está fazendo. Eu vou perguntar, o ritmo aqui essa noite vai ser esse: qual foi a última vez que você foi a uma clínica de exames? Qual foi a última vez que você precisou ou necessitou de uma visita a um psicólogo? O problema é que por muito tempo nós achamos que nós devemos nos preocupar apenas com o joelho dobrado e com a boca fechada, a oração e o jejum. Mas eu aprendo com esta perca de Eli, que quanto mais eu cuido do meu corpo físico, mais eu estendo o propósito de Deus na terra. Quanto mais eu cuido do meu corpo físico, mais eu permito que Deus use a minha vida na sua obra. Eu vou assustar você agora. Segundo dados da OMS, até dezembro de 2024 foram registradas 170.500 mortes por AVC. Você sabe o que é 170.500 mortes por AVC cerebral na nossa nação no período de um ano? Segundo a Organização Mundial da Saúde, morreram no ano passado 64.500 pessoas de infarto súbito. Elas estavam em algum lugar e de repente infartaram e partiram
partiram para outra dimensão ou para outro lugar. O alerta que eu quero dar nesta fraternal de obreiros é que nós precisamos também cuidar da nossa saúde física. Meu filho, coloca o tênis. Minha filha, compra a bicicleta, faz alguma coisa. A minha mulher chata com exame de sangue, meu braço não tem mais aonde furar quando é período de exame de rotina, mas eu vejo no coração dela uma preocupação com o nosso corpo físico. Para de dizer que tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo é Satanás que está fazendo. Não é. Às vezes é falta de posicionamento, mas essa noite Deus está falando ao coração de sacerdotes que se posicionarão e cuidarão do templo do Espírito Santo. E quantos podem absorver a verdade desta palavra? Oh glória, espero você processar isso. Olha a Deus. Pastores, qual foi a última vez que você parou com a sua esposa e disse assim: preciso cuidar da parte física? Nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes a labuta, às vezes a lida, às vezes o chamado para servir e a exigência de servir tem não nos permitido cuidar do nosso corpo físico. Mas se você puder me ajudar a pregar, é a primeira vez que eu vou mexer com você. Diga bem forte para você mesmo: quanto mais eu cuido do meu corpo físico, mais eu estendo o propósito de Deus com a minha vida. Agora diga bem forte: quanto mais eu viver, mais eu abençoarei pessoas na obra de Deus. Eli perdeu o cuidado com o corpo físico. A segunda coisa que Eli perdeu a audição espiritual. Eli estava em uma bela noite dormindo, quando de repente a Bíblia diz que Samuel o acordou e disse: Senhor, por que é que tu estás me chamando? Ele disse: menino, volte a dormir, porque eu não te chamei. E isso se repetiu por 3 vezes. Na terceira vez que Samuel chegou até Eli e disse: por que tu me chamas? A Bíblia diz que Eli entendeu quem falava com Samuel. Preste bem atenção. Eli não ouviu, Eli entendeu. Eli não ouviu, Eli entendeu que era o Senhor que falava com o menino. E disse assim: da próxima vez que você ouvir, da próxima vez que você escutar, porque um dia eu já escutei, um dia eu já ouvi, diga na sua cama: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eli é o sacerdote que um dia já ouviu a voz, mas não ouve mais. Eli é o sacerdote que conhece a sonoridade da voz, mas não ouve mais ela. Eli é o sacerdote que conhece o timbre da voz, mas não ouve mais ela. Queridos irmãos que me ouvem, quanto perigo há em perdermos a audição espiritual estando na cadeira que Deus nos colocou. Por quê, pastor? Eu vou explicar. A Bíblia diz e dá este contraste. Moisés está no monte ouvindo a voz de Deus. Deus diz assim a Moisés: desce, porque o teu povo, Moisés, está dando trabalho lá. Moisés desce. Quando desce, está tendo uma festa, pastor Francisco, no arraial. A festa é em volta de 2 bezerros de ouro. Aqueles bezerros de ouro, eles acreditavam ser os deuses que os tiraram do Egito. Moisés chama Arão no particular e diz assim: Arão, o que tu fizestes?
Arão olha para Moisés e diz: sabe o que é? É que o povo me deu pressão, o povo me pressionou, e à medida que o povo me pressionou, eles me disseram: este Moisés aí não vai como é Arão? Isso, eles me disseram, eu dei ouvidos à voz do povo, porque que há perigo em nós perdermos a audição espiritual, porque todas as vezes que um sacerdote perde a audição espiritual, ele corre o risco de fazer com que no altar bezerros de ouro sejam construídos. É a audição, é a voz de Deus que rege a sua igreja através do sacerdócio. Deus falou com Samuel, Deus falava com Eli, e Deus continua falando a homens e mulheres sobre o governo da sua obra. É muito perigoso quando nós perdemos a audição espiritual, porque a gente deixa de ouvir a voz daqui e começa a ouvir a voz daqui. E a voz daqui, ela pode ser perigosa quando não confirmada pela voz daqui. Ele já não ouve mais. A terceira coisa que ele vai perder é a visão espiritual. A Bíblia diz que os seus olhos estão escurecidos, e não é só fisicamente, espiritualmente também. Ele já não enxerga mais, já não enxerga a lástima espiritual que a sua linhagem está se tornando. Ele está cego para aqueles que estão profanando o sacerdócio na sua frente. E eu vou dizer, e você absorva esta palavra revelada: ele perde a visão, e sacerdote cego tende a gerar novos sacerdotes cegos. Sacerdotes surdos tende a gerar novos sacerdotes surdos. Eu peço a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque se nós formos sacerdotes surdos, nós geraremos uma próxima geração surda. Se nós formos sacerdotes cegos, nós geraremos uma próxima geração de sacerdotes cegos. Eu vou lhe dizer, algumas coisas acontecem quando a gente perde a visão espiritual. Quando a gente perde a visão espiritual, como Caim, a gente começa a oferecer culto de qualquer jeito. Quando a gente perde a visão espiritual, assim como Ló, a gente começa a trocar as terras da dependência de Deus pelas terras prazerosas do pecado. Quando a gente perde a visão espiritual, a gente não tem mais o poder de ser submissa à autoridade de alguém como Saul, e quer fazer aquilo para qual não fomos chamados. Quando nós perdemos a visão espiritual, nós fazemos como Roboão, nós deixamos de ouvir os velhos e passamos a ouvir o conselho dos novos. Quando nós perdemos a visão espiritual, nós fazemos igual Jonas, deixamos de ir para onde Deus quer e passamos a comprar passagem para fora do centro da vontade de Deus. Por que eu não posso perder a visão espiritual, pastor? Porque a Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. E eu vou dar um exemplo, e gosto de dar esse exemplo de quem anda pela fé. Um crente que anda pela fé é aquele que está morando de aluguel, não tem previsão de comprar casa, passa na frente de um terreno com placa de venda no número dos outros, põe a mão na cintura, eu começo a dizer assim: eu não sei se eu faço o quarto desse lado ou desse aqui. Quando nós perdemos a visão espiritual, nós começamos a medir investimento e começamos a murmurar sobre muitas coisas onde nós deveríamos enxergar pela fé. Quando nós temos visão espiritual, nós enxergamos portas abertas de olhos fechados. Vou dizer de novo, tem muita gente para reagir a isso. Quando nós temos visão espiritual,
nós enxergamos portas abertas de olhos fechados. O dia está amanhecendo em Samaria. O rei da Síria cercou Samaria de uma ponta a outra com seus exércitos. O moço de Eliseu acorda bem cedo, vai para fora. Quando ele vê o exército inimigo, é como se ele gritasse: meu Senhor, estamos perdidos. Eliseu ainda se espreguiçando do sono. O que foi? É que eu saí aqui fora de casa e olhei, e nós estamos cercados pelo exército da Síria. Eliseu abre um sorriso e diz assim: fica tranquilo, maiores são aqueles que estão do nosso lado. Não, você veio para essa fraternal, tem certeza? Fica tranquilo, moço, maiores são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Aí é aquele obreiro que não tem visão espiritual, que só olha para o lado ruim das coisas. Não, eu vi cavaleiros, mas é do lado inimigo. Eu vi lanças, mas é do lado inimigo. Eu vi soldados, mas é do lado inimigo. É com muito carinho, meu presidente. O senhor pode ficar de pé, por favor? É com muito carinho essa fala. Exemplificando fica melhor. Eliseu é a representatividade da presença de Deus na terra. Olha para o moço e diz assim: Senhor, perdeu a visão, e para andar comigo não pode andar sem visão. Abre os olhos dele para que ele veja. O senhor pode vir até aqui, pastor, por bondade, não vou cansar você. Estenda suas mãos, você que está onde você estiver aí. Urabacalavaciar, derá calabaia. O limite com derrevaias. Onde você estiver, sustente as suas mãos no alto. Nós somos ensinados nisso, pastor Gesiel. Nós aprendemos que é assim que funciona. Nunca é nós, sempre é de Deus, pela maior autoridade existente no lugar. A maior autoridade existente aqui espiritualmente é o Senhor. E eu vou lhe pedir encarecidamente, meu pastor, que o Senhor vire a palma das suas mãos para esse ginásio, e por alguns segundos o Senhor ore: Deus, abre a visão do campo de Imperatriz para que eles vejam. Abre a visão desse... Pelas mãos da maior autoridade de Deus aqui nesta quadra, receba a visão de Deus agora. Agora, que toda escama, que toda mancha, que toda mácula, que tudo que o diabo fez para cegar o campo de Imperatriz, caia por terra agora. Tem alguém espiritual aqui deste lado esquerdo que já começou a enxergar? Tem alguém levantando ali do lado direito com os olhos abertos e não é carnal? Ai! Diga, se o senhor puder, por favor. O senhor pode só dizer, eu retomo o microfone aqui para continuar pregando. O senhor só precisa estender as suas mãos e dizer: Deus, abra os olhos do campo de Imperatriz e dá visão ao teu povo. Deus, abre os olhos do campo de Imperatriz e nos dá visão, ó Pai, em nome de Jesus. Essa palavra agora não é para quem olhou para a fraternal e disse assim: não vai dar certo. Essa palavra é para quem olhou para sem recurso, para quem não tinha dinheiro na conta e deu um jeito, é para quem o dinheiro apareceu na sorveteria. Essa palavra é para quem tem
Isaac, aí é você. Deus está abrindo os olhos espirituais de alguém. Isso, Isaac, toque por alguns segundos. Deus está dando visão a alguém para aquela cidade. Deus está dando visão a alguém para aquela congregação pequena lá. Isso, Deus está abrindo a visão de alguém para a família. Deus está abrindo a visão de alguém para projetos novos. Se a tentativa do diabo foi nos cegar, ele perdeu uma vez mais. Porque onde houver um homem de Deus para liberar a palavra de visão, eu não sei você, mas eu já estou olhando para o redor desta quadra e dizendo: maiores são os que estão do nosso lado, 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 maiores. Vai doer agora. A quarta coisa que Eli perdeu foi os filhos dentro de casa e dentro do templo. E eu vou dizer pausadamente. Na verdade, quase todos os erros de Eli, ele o fez como pai. Eli foi bem sucedido em muitas coisas, mas Eli fracassou como pai. O resultado deste fracasso a gente viu nos filhos. Não é doloroso a gente dizer isso, mas se é difícil perder os filhos lá fora, imagine perder os filhos vestindo a blusa do Congresso. Imagine perder os que são próximos, congregando com a gente. Eu não sei se você entendeu a dinâmica desta fraternal, mas Deus está direcionando ela assim ao cuidado com a nossa família. Pastor Charles disse aqui à tarde: invista mais na sua casa. Eu sorri ali e disse: Deus não é gente. Eu queria que você, dada esta oportunidade de fazer uma introspectiva, de olhar para dentro de si, pensasse comigo: será que nós não estamos investindo demais em quem está lá fora, esquecendo de investir em quem está perto? A gente vive uma realidade de pais que pastoreiam os filhos perdidos dentro da igreja. A gente vive uma realidade de pais que perderam os filhos dentro de casa. A comunicação no lar, ela é pelo WhatsApp. Eu queria recitar a você 2 Crônica 17:3, me ouça. E o Senhor era com Josafá, o Senhor era porque andou nos caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baal, a Astarote. Buscou o Deus de seu pai e os seus mandamentos. Não andou segundo a obra de Israel. E confirmou o Senhor o reino em sua mão. E Josafá deu presentes, deu riquezas, teve glória em abundância, e exaltou seu coração nos caminhos do Senhor. E estes foram os altos feitos de Josafá por Judá. Deixa eu lhe dizer, no 3º ano do reinado de Josafá, versículo 8 e 9, Josafá tomou uma decisão: eu não vou governar um reino sem a palavra de Deus. A Bíblia diz que Josafá fez uma reunião com a mesa diretora presente. Estava nesta reunião Bené-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, Adonias, Tobias e alguns outros levitas e sacerdotes. E Josafá disse assim: eu
queria promover um projeto a vocês. Eu queria que vocês saíssem, versículo 9, ensinando todas as cidades de Judá a palavra. E isso durou algum tempo, e eles saíram, e por todo Judá eles ensinaram a palavra. Algum tempo depois eles voltaram e disseram: Senhor, a palavra, a lei do Senhor, ela foi ensinada em todas as cidades do teu reino, em uma ou em todas? Josafá começa a prosperar num nível exorbitante, porque onde há zelo pela palavra de Deus, há riquezas, prosperidade. Eu queria muito terminar a história de Josafá assim, mas Josafá foi um homem que, apesar do triunfo, da glória, uma tragédia marcou a sua biografia. Josafá acertou como rei, mas falhou como pai. Ele pôs um sacerdote em todas as cidades de Judá, menos dentro de casa. Todas as cidades foram ensinadas, mas os filhos, que eram 7, e a Bíblia dá nome: Jeorão, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Em momento algum a Bíblia dá informação deste cuidado de Josafá com quem está aqui dentro. Resultado: Josafá morre. E o versículo de número 4 do capítulo 21 diz, versículo 3, que ainda em vida o seu pai lhe deu muitos presentes. Diga comigo bem forte, a terceira vez que eu mexo com você, diga: ouro, prata, coisas preciosas, cidades fortificadas. Josafá estava dizendo: eu estou partindo. Meu filho, aqui tem ouro, prata, coisas preciosas. E o escrivão está aqui, vai colocar o nome de vocês em 7 cidades de Judá. Jorão, meu filho, oi pai, você será o meu sucessor e sentará na cadeira que eu estou sentado. Depois que Josafá morre, versículo 4, 2 Crônicas 21, e subindo Jeorão ao trono, assassinou todos os seus irmãos à espada, e alguns dos principais príncipes de Israel. Irmão, eu não sou contra nós darmos aos que estão próximos presentes, e falamos sobre isso. Há uma sintonia hoje. Mas a maior riqueza que nós podemos dar a quem está próximo de nós é uma riqueza que não pode ser corrompida. O ouro não mudou o coração de Jeorão, a prata não mudou o coração de Jeorão, a cidade que tinha o seu nome não mudou o coração de Jeorão. Na primeira oportunidade, Jeorão matou todos os seus irmãos e toda a família real. Eu queria dizer a você, e vou tomar uma água enquanto você processa: não adianta Josafá ter ganhado o reino inteiro e ter perdido a sua casa. Que Deus nos ajude a entender que os maiores sacerdotes que nós formaremos, os maiores líderes que nós formaremos, são aqueles que Deus nos confiou gerar. Faltou o BenTV agora, né, pastor? Já da tarde? A tarde deu um silêncio, entrou um BenTV aqui e cantou até umas horas.
Diga comigo: Deus, ainda que eu perca de tudo, me ajuda a não perder a minha casa. Se você estiver perto da sua família, eu queria que você pegasse na mão de alguém. E eu queria que por alguns segundos você fechasse os seus olhos e você direcionasse uma oração intercessória pela sua família, rápido. Ore você que pode. Ore você que pode. Ore você que pode. Que nós tenhamos o cuidado de não investir demais em quem está fora e acabar perdendo quem está próximo. Que Deus nos ajude a criar os nossos filhos e dizer: vocês serão os sucessores do meu ministério. Irmão, a gente precisa acabar com essa praga que está se alastrando na igreja, de que filho de pastor não será pastor, de que filho de líder não será líder. Porque na boca de muitos que não têm visão, que já perderam a audição, a obra de Deus, ela é sofrida, ela é não sei o que, ela é não sei o que. Nós aprendemos aqui à tarde, trabalhar para o reino de Deus é o maior privilégio que Deus deu aos homens na terra. Crie os seus filhos para o reino de Deus, para serem futuros sacerdotes, futuras sacerdotisas. O meu filho está ali, tem 5 aninhos de idade, só disse que não quer ser pregador, porque pregador sofre demais, e ele tem razão. Diz que vai ser cantor. Eu digo: meu filho, que seja, mas que até o último dia da sua vida você gaste exercendo no ofício da obra de Deus. Vou profetizar. Quem recebe isso? O diabo não vai fazer dos seus filhos sucessores de coisas malignas. O diabo não vai fazer dos seus filhos sucessores satanistas. O diabo não vai fazer dos filhos do campo de Imperatriz sucessores